E voltando agora para a série que a gente começou na semana passada, Inteligência Espiritual, experimentando uma vida transformada em Deus, falando um pouquinho do trabalho com as nossas emoções. Como lidar com as nossas emoções e o quanto isso é importante. Semana passada nós falamos sobre encontrando um propósito para viver e o áudio da mensagem da semana passada já está no nosso canal no YouTube e dessa vez está no tempo certinho porque temos a ajuda do Renato, que está me auxiliando com isso agora, que consegue editar. Ele já colocou tudo que estava atrasado da série Vida Feliz que a gente terminou. Já está tudo no ar, ele conseguiu colocar em dia essa semana, já está tudo lá funcionando, e já colocou a mensagem da semana passada. Então, agora que vai ser uma por semana, acredito que a gente não vai ter transtorno. Então, se você não ouviu semana passada, dá tempo de ir lá e ouvir a mensagem da semana passada, encontrando um propósito de viver. E hoje nós vamos falar sobre ressignificando emoções negativas. Só para recapitular, bem rapidinho, eu dei uma simplificada nessa introdução, tá bom? Mas se você quiser ela todinha, no áudio da semana passada você tem isso. A gente está seguindo uma tese. É impossível ser espiritualmente maduro enquanto emocionalmente imaturo. Nossa vida espiritual, de alguma maneira, ela anda alinhado com a maneira como lidamos com as nossas emoções. Pessoas que não sabem lidar com as emoções e são, de alguma forma, imaturas ainda, espiritualmente, elas reagem do mesmo jeito. Elas também são assim. Elas também ficam alheias às condições frágeis da sua espiritualidade. Ela não formou muito bem as suas emoções e não formou muito bem ainda a sua espiritualidade. Por isso que nós estamos desenvolvendo essa série que vai falar sobre esse assunto nos 4 domingos. E chegamos à conclusão na semana passada que o discípulo tem para aquele que é cristão, ser discípulo não é uma opção, uma das coisas que nós falamos na semana passada. E dentro do trabalho de ser discípulo está Parou aqui. Espera aí que vai voltar. Lá. A busca pela maturidade nos leva a seguir um estreito caminho envolvendo um processo de reconstrução de um novo olhar para a vida. Reino de Deus. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós temos uma nova forma de chegar à vida, inclusive as nossas emoções. E lembramos que isso tudo se dá num contexto de relacionamentos. Somos seres humanos, nos relacionamos, somos imagem e semelhança de Deus, não somos sozinhos no mundo, não somos uma ilha e por isso estamos em contato com pessoas. E as nossas emoções, de alguma maneira, elas estão ali vivas e funcionando dentro desse contexto. Mas uma vez quanto discípulo e diante do desafio de busca de maturidade, nós temos 2 escolhas. Essa é a nossa tese. A primeira delas, só racionalizar. O exemplo prático é a pessoa que sabe que tem que fazer uma coisa, mas não faz. Ela racionaliza, né? É o filhinho da gente, para quem é pai de adolescente, sabe como é que é a maneira como ele interpreta o quarto limpo. A mãe diz, eu quero o quarto limpo. Ele olha para o quarto e diz, está limpo. Não está. Meia em cima do abajur, boa mochila da escola aberta com o resto de sanduíche da semana passada dentro, não está limpo. Mas o seu filho, ele racionaliza, ele olha, ele diz assim, olha, no meu contexto, na forma como eu entendo o meu quarto, está limpo. Do jeito que eu interpreto limpeza de quarto, está perfeitamente limpo. Mas você que é pai, você que é mãe, tem uma ressignificação do estado de limpeza. E você olha e diz, não está. Não adianta racionalizar, é preciso ter uma ação. Essa ação nos leva à transformação. Como ela se dá? Ter ações positivas, vencendo emoções negativas. Vai ter emoção negativa? Vai ter. Tá bom? Seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua igreja, com a igreja também e mais ainda, tá? Você vai ter. O exemplo clássico disso é, eu vou esquecer de colocar o seu nome no boletim um dia. Vou. Se eu não esqueci ainda, um dia eu vou. Aí você vai olhar os aniversariantes do mês, seu nome não vai estar lá.
Emoção negativa, meu nome não está no boletim. Como você vai reagir com isso? É a maturidade, como vai lidar. E o que a gente está aprendendo? Vencer essas emoções negativas de forma que correspondam à demanda do reino de Deus. A partir dos olhos do reino de Deus, como você vai responder positivamente a todas as possibilidades de situações que te fazem mal de alguma maneira? Como que a gente chama isso? Inteligência espiritual. Então, na semana passada, já trabalhamos um pouquinho entendendo que é preciso ter propósito. Pessoas que não têm propósito, em geral, não sabem aonde querem ir. E como não sabem aonde quer ir, todo caminho dá problema. Todo caminho é um problema. Se você não sabe... sabe o exemplo prático disso é Netflix. É Netflix. Quando você abre Netflix na sua televisão, e aí você quer escolher o que você vai assistir, mas você não faz a menor ideia do que você quer assistir, você passa exatamente uns 40 minutos de filme em filme, olhando um por um, e não chega a conclusão nenhuma. Tudo está ruim. Lá em casa é até engraçado, um dia alguém podia filmar isso para mostrar. Começa a Dona Patrícia, que não está aqui agora para se defender, está lá, escolhendo filme. Aí ela aparece lá, o primeiro filme que aparece, Gente Grande. Eu falo, Gente Grande, vamos assistir? Ela, não. Aí pula. O outro, sei lá, Divertidamente. Divertidamente, vamos assistir? Ela, não, pula. Todos os filmes que aparecem eu falo, vamos assistir. E todos os filmes que aparecem ela fala, não, esse não. Como ela não sabe o que ela quer assistir, nenhum filme está bom. Nunca tá bom, demora, ela passa... Ontem eu tive a experiência de deixá-la escolhendo um filme e sair. Eu vim para o escritório, eu imprimi um monte de coisa, eu organizei algumas pastas, eu fiquei uns 20 minutos. Quando eu voltei, ela estava escolhendo filme ainda. Se você não sabe o que você quer, nada tá bom. Por isso, na semana passada, falamos um pouquinho sobre isso. É preciso encontrar propósito. E estudamos um pouquinho da vida de Gideão para perceber essa necessidade, como fazer e como construir propósitos a partir do ponto de vista de Deus. E, graças a Deus, os pequenos discípulos também tinham estudado acerca de Gideão, né? Então bateu aí, né? Ficou os pais, os filhos, todo mundo estudando um pouquinho de Gideão. Hoje nós vamos falar sobre ressignificando emoções negativas. Emoções são emoções, ok? Não existe emoção ruim, emoção boa. Todos nós temos emoção, mas as que nós temos, nós precisamos aprender a ressignificá-las quando elas estão nos fazendo mal de alguma maneira, tá bom? E para isso a gente precisa entender o que significa ressignificar. Ressignificar algo é dar um novo significado. Parece Aurélio, né? Quando a gente vai ler lá uma palavra, né? E uma ação que a gente pega lá e às vezes está tão óbvio que a gente fala, nossa, precisava estar no dicionário. Precisa. Ressignificar é dar um novo significado. Você tem lá uma calça jeans velha, surrada, que está lá com um rombo na perna, né? Você mete a tesoura nela, faz uns detalhes novos com um strass e pronto, virou uma bermuda para minha filha. Ressignificou, deu um novo significado para ela, mexeu, mudou e fez ela ter um novo sentido. A gente faz isso o tempo todo com coisas. Fazemos com roupa, fazemos com calçado, a gente faz com móveis, a gente pega um móvel lá, desmonta ele, vira um monte de prateleira, a gente faz isso com comida, né? Pós-Natal e Ano Novo, que o diga, não é? A gente fica comendo aqueles bolos de carne, ainda por aquilo vira, na primeira semana vira bolo de carne, na outra vira sanduíche, na outra vira um mexidão, e a gente vai reaproveitando e vai dando ressignificados à comida. Fazemos isso com coisas. A questão é como fazer isso com emoções. Como é que a gente faz para dar significados àquilo que sentimos? Como que a gente faz para ressignificar aquilo que não dá nem mesmo para medir, não dá para mensurar, não dá para desenhar? É sentimento, é abstrato, apenas sentimos. E detalhe, muitas vezes nem mesmo sabemos definir exatamente que sentimento é. Há muitos que precisam de um auxílio clínico para conseguir dar nome, conseguir perceber, medir, saber o que é.
Bom, para isso vamos então entender quais são ou quais seriam as emoções mais comuns dos seres humanos. Tem aqui um senhorzinho, já falecido já, Eric Berne. Ele é médico, psicanalista, canadense, do século XX. Ele nasceu no início do século XX, mas as teses deles se desenvolveram mais para o meio do século XX. Ele diz que existem 5 emoções básicas, todo ser humano tem. Todas as outras, por mais que a gente possa inventar, elas vão acabar se inserindo num desses 5 casos. Raiva. Todo ser humano sente raiva. Temos raiva. Você tem. E faz parte da nossa natureza. A raiva, ela surge da necessidade de nos defender, da necessidade de nos defender de ideias, nos defender de ações, nos defender de crises. A raiva é um movimento de defesa do ser humano que age na tentativa de adequar situações que não estão coerentes, não estão corretas para ele. Todos nós temos raiva. A Bíblia fala da nossa raiva. E diz até para a gente tomar cuidado com a raiva, porque a raiva, o extremo da raiva nos leva ao pecado. Por isso, a Bíblia vai nos dizer, irai-vos, mas cuidado com a sua ira. Não pequeis. Ou, em outro texto vai dizer, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Aliás, a Bíblia vai nos dizer que Deus se ira. Deus, quando também olha para as situações dos seres humanos, a maneira como reagimos, a maneira como nos comportamos, muitas vezes Deus entra em revolta com aquilo que fazemos. Deus também se ira, Deus também sente raiva. Outro sentimento que nós temos é a tristeza. Sim, temos tristeza. Ela tem o seu lugar, ela é importante. A tristeza ela está um pouquinho relacionada com a decepção. Você tem expectativas, você tem necessidades, e quando as suas necessidades e expectativas não estão acontecendo, não acontecem do jeito que você espera, não acontece do jeito que você planejou, ou do jeito que do jeito que você sonhava, vamos dizer assim, para alguns, bate a tristeza. É o relacionamento com o cônjuge, que na lua de mel era de um jeito, e depois de alguns anos você olha e todo aquele romance foi embora, e aí a pessoa se vê triste no casamento. É o trabalho que você se dedicou tanto para conseguir, prestou concurso, estudou, se qualificou, e aí quando você vai lá ter o primeiro contato com o trabalho, do jeito que você aprendeu na escola, você descobre que lá na empresa todo mundo faz diferente. Isso vai trazendo tristeza, vai trazendo... O extremo da tristeza é a depressão. Quando ela se descontrola, quando ela não tem o seu lugar, quando ela não é tratada, você acaba chegando à depressão, acaba chegando a situações assim em que ela vai trazendo a ausência de outras necessidades. A Bíblia mostra isso em alguns personagens, como Davi, Elias, que enfrentam profunda depressão e não se movimentam, não comem, não falam com Deus, ficam vivendo a sua profundidade de existência. Outro sentimento é a alegria. Todos nós sentimos alegria também. E acredite ou não, alegria nem sempre é bom. Tem hora que a gente precisa sentir tristeza para controlar um pouco. A alegria excessiva nos leva a uma vida de utopia, a uma vida de apenas busca de prazer, apenas busca de necessidade totalmente exclusiva, individual. A alegria tem o seu lugar, ela é importante, mas a gente não pode viver só de alegria. Isso faz mal para o ser humano, a gente precisa ter equilíbrio. A alegria, então, quando a gente vive só alegria, o que a gente acaba vivendo? Hedonismo, utopia, há uma irrealidade. Uma irrealidade. Afeto, necessidade de contato, fomos gerados por Deus, a sua imagem e semelhança, e os relacionamentos são importantes, ninguém é uma ilha, todos nós precisamos de afeto, mas quem é descontrolado e não consegue mensurar ou controlar a necessidade de afeto, vive uma constante dependência e insegurança. Alguns casos gerando aí situações extremas. É preciso ter controle também. E medo. Medo também é uma reação humana de defesa,
está relacionado à nossa autopreservação. Nós temos medo, sentimos medo, porque queremos nos preservar, mas o extremo do medo nos leva ao pânico, nos leva a traumas. É preciso também trabalhar o medo, é preciso conhecê-lo bem. O fato é que não existe uma emoção ruim, todas elas existem, todas elas fazem parte do nosso sistema humano de ser, e todas elas têm apenas um problema: elas têm que ser funcionais. Quando elas não são funcionais, ou seja, quando elas entram num estado de disfunção ou são disfuncionais, elas nos fazem mal. É preciso trabalhar todas as emoções, é preciso cuidar de todas elas. Um desenho recente, que é o Divertidamente, trabalha um pouquinho dessa ideia das emoções humanas. Eles apresentam pelo menos 4 dessas emoções: raiva, tristeza, alegria, medo. Eles não têm a emoção do afeto e inseriram lá uma emoção nova, lá, que é o nojinho, né? Que só existe no desenho. A gente necessariamente não tem nojinho, mas temos algo parecido, né? Influenciado pelas outras emoções. O fato é, só existem emoções e todas elas são boas, todas elas precisam existir. Não queira ter uma vida sem tristeza, não queira ter uma vida sem medo, não queira ter uma vida sem todas as emoções. Nós precisamos de todas elas, cada uma no seu lugar. A questão é, elas não podem agir de forma disfuncional. De uma forma geral, todas elas se curam quando estão disfuncionais, né? Elas se curam através de medicamentos, algumas, através de um aparato clínico, a terapia, mas, sobretudo, na comunhão. Se você parar para perceber, todas essas emoções, elas, quando estão em nós, mas vivemos em comunhão, em comunidade, de alguma maneira nós tratamos todas elas, de alguma maneira nós mexemos com todas elas. O afeto, a tristeza, quando a gente está triste, mas está na comunidade, está com irmãos, quando a gente está com medo, mas a gente tem parceiros na comunidade, parceiros de oração, com quem a gente divide nossos medos, nossas histórias, quando nós dividimos nossas frustrações, a alegria. Existe lugar melhor para sentir alegria do que com os irmãos? É assim. Se não fosse assim, você não convidava todo mundo para sua casa quando você está comemorando alguma coisa. Porque a gente gosta de comemorar junto. Porque a alegria é bom para ser compartilhada e todas as emoções estão aí à nossa volta. Eu vou tentar focar em pelo menos uma delas, porque trabalhar todas elas seria um pouco cansativo, mas para mostrar para você que todas as emoções elas existem nos seres humanos e de alguma maneira a Bíblia ela nos orienta a como lidar com cada uma dessas emoções. Eu vou focar um pouco mais na que talvez seja mais traumática para o cristão, que é o medo. Porque o medo ele está de alguma forma relacionado com expectativa futura. Se o medo é resultado da autopreservação humana, e a preservação humana pressupõe vida, quando nós falamos de vida eterna, o medo pode se tornar talvez o maior espectro emotivo do cristão. Ele pode mexer com cada um de nós, ele pode nos atrapalhar, ele precisa ser medido, ele precisa ser de alguma maneira trabalhado. Então nós vamos ressignificar ou vamos trabalhar a ressignificação do medo. O que significa sentir medo, como lidar com isso e como mexer com o medo. Bom, João, na sua carta, a primeira carta, capítulo 4, de 15 a 19, vai nos dar um pouquinho dessa ideia e nós vamos meditar nesse texto então. Deixa eu ler com vocês. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Bom, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Bom, João está escrevendo essa carta e no capítulo 4 é o capítulo em que João vai trabalhar um pouco mais das relações entre o homem, ser humano, vai falar um pouquinho sobre o perdão, vai falar um pouquinho sobre amarmos uns aos outros, é o texto clássico, né? 1 João 4, 7, 8, que fala, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Bom, e ele fala, né? Se não amamos aquele a quem vemos, como podemos amar aquele que não vemos? Então, João está falando um pouquinho sobre o relacionamento, e quando ele chega nessa parte do capítulo 4, ele vai aprofundar esse relacionamento que nós temos com Deus, trazendo a tese do medo. Medo para cada um de nós. Então, se eu te deixei preocupado, quando falei um pouquinho sobre ressignificar sentimentos, e te deixei preocupado com relação ao medo, eu queria então agora aliviar um pouquinho a sua preocupação, ok? Primeiro, porque nós vamos aprender então a lidar com o medo. Vamos aprender a ressignificar lidando com o medo. Quando? Quando percebemos que o medo revela a nossa limitação. Em geral, o medo revela a sua limitação humana. Isso em toda a área da sua vida. Você já teve medo de dirigir? De pegar o carro, colocar na estrada, de noite, chovendo? Por que temos medo? Eu tenho, porque eu não estou enxergando direito mais. De noite tem dificuldade para enxergar. Ainda mais se estiver chovendo, para-brisa embaçado, eu fico com medo. Isso revela limitação minha. Você tem medo de saltar de paraquedas? Né? Em geral, quase todo mundo tem. Né? Pode até ser gostoso, mas pula com medo. Por quê? Porque o impacto pode te matar. E você está dependendo de instrumentos. E isso te dá medo. E isso vai revelar a sua pequenez. Você é pequeno, você é ser humano. Se você sofrer uma queda muito gigante, fim, acabou. O medo revela a sua limitação humana. Revela a sua limitação em casa. Por isso pessoas têm medo de se relacionar, pessoas têm medo do casamento, pessoas têm medo de tantas coisas, medo de mudar de emprego, medo de uma nova carreira, medo de investir talvez em algo, medo de mudar de casa, de cidade, medo de mudar de conta bancária. Tem gente que tem medo, estou tão acostumado, mas você paga tão mais caro nesse banco, muda de banco, mas estou acostumado, eu gosto daqui. Tenho medo de começar algo novo. O medo revela sua limitação. E é preciso trabalhar o medo. E é preciso trabalhar as limitações. Toda limitação vai te emperrar de alguma maneira na sua vida. Principalmente quando falamos de relacionamentos. Tem pessoas que têm medo de perdoar. Porque se eu perdoar, a pessoa vai achar que está sempre tudo bem e não está. A pessoa vai achar que não me deve mais, mas deve. A pessoa vai achar que comigo é fácil resolver problema e não é. E olha que engano. O medo revela a sua limitação como ser humano. Mas aí é preciso olhar para a palavra de Deus. A maior limitação do ser humano, a maior limitação que o homem tem, está relacionada à nossa salvação, está relacionado ao nosso relacionamento com Deus, está relacionado à presença de Deus em nós e à nossa necessidade de sermos eternos. Temos a necessidade de sermos eternos porque Ele nos criou assim. E esse é o nosso maior medo. Por isso João vai nos dizer que se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. O reconhecer que Jesus é o Filho de Deus é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo.
Quando falamos em dizer isso publicamente, estamos sim, de alguma forma, falando da profissão de fé, aquele momento em que você está diante da igreja, a gente lê parte da confissão de fé, e a gente diz, diante da igreja, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quem em Jesus Cristo, seu único Filho, e tudo o texto que vem lá no credo apostólico, creio no Espírito Santo, na igreja, e tudo isso se revela de alguma forma pública. É um momento solene, um momento lindo, mas a grande questão é que quando confessamos publicamente que Jesus é o Filho de Deus, não estamos falando apenas da nossa profissão de fé, como um momento da nossa história em que a gente faz isso diante da igreja, mas estamos falando da nossa profissão de fé diante de todos aqueles que estão perto de nós, todos aqueles que convivem com você, a pessoa que divide sua baia de trabalho lá na empresa, a pessoa que anda de ônibus com você, a pessoa que almoça contigo, a pessoa que conversa com você por WhatsApp, as pessoas que estão à sua volta. Quando nós fazemos isso, estamos dizendo a todo mundo que existe um Senhor em nossa vida. E essa é a sua maior limitação. Sabe como eu sei? Porque é a minha. Dizer que existe um Senhor sobre nossa vida nos constrange, porque não gostamos disso. Há uma forma lúdica de pensar no cristão como um boneco cheio de cordinha, em que Deus lá do céu fica manipulando, como se fosse um fantoche, dizendo vai para a esquerda, vai para a direita, age desse jeito, faz desse jeito, agora senta, agora levanta, agora senta, agora levanta. O medo que o ser humano tem de se relacionar com Deus dizendo, eu o obedeço. Sabemos que isso é uma grande mentira, sabemos que não é assim que funciona a relação do homem com Deus, mas isso entre nós e Deus é uma coisa, entre nós e publicamente é outra coisa. E aí você está lá no seu trabalho e alguém vai te convidar para um churrasco às 10 horas da manhã do domingo e você vai dizer assim, então é domingo de manhã, às 10 horas, eu vou na igreja. E a pessoa vai dizer, você? Como assim? Igreja? Ouvir sermão de pastor? Você, é sério mesmo isso? Você está falando isso para mim? Você vai em igreja? Eu vou à igreja, sabe como é que é, né? Minha esposa gosta, eu acompanho ela, as crianças gostam. Mas peraí, mas você, vem cá, você dá dízimo para pastor? Você dá dinheiro para a igreja? Você ajuda? Vai me dizer que você lava prato quando tem evento na igreja também? Não pode ser. É isso mesmo? Publicamente. Não gostamos. Nos constrangemos. Não deveria ser assim, mas é como somos. Não gostamos de ser limitados. Não gostamos de nos sentir limitados. Mas o medo revela suas limitações. E a nossa maior limitação é dependermos de Deus, sim. Deus me dá orientações. Deus me ensina coisas na sua palavra. E eu o obedeço. E faço isso porque é o melhor que eu posso fazer para mim e para minha família. A vontade de Deus é a melhor coisa que existe. A vontade de Deus é simplesmente o melhor caminho para se seguir. Entendemos isso muito bem. O problema é quando isso é público. O problema é quando você escolhe caminhos retos no meio da turma do trabalho. Caminhos retos. Quando você está lá conversando com seu cunhado, lá no churrasquinho da sua casa. Quando você está lá com seus colegas. Quando você está no meio dos seus amigos de faculdade. Quando você está no meio do seu grupo de WhatsApp. Se comportar e ser alguém que confessa publicamente, eu tenho um Senhor na minha vida. É o nosso maior medo. É o nosso maior medo. Assim conhecemos, quem faz isso, o amor de que Deus tem por nós. E confiamos então nesse amor. Deus não é apenas um instrumento pelo qual conhecemos o amor. Ele é o próprio
amor. A essência do amor é Deus. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A grande questão não é que quem confessa publicamente passa a ser desse jeito. É que é preciso conhecer o amor de Deus. Quando você sente esse amor plenamente, você fala dele publicamente. Quando você sente esse amor integralmente na sua vida, você se comporta de acordo com esse amor. Quer ver um exemplo? Imagine um adolescente, nos seus 12, 13 anos de idade. E experimente, na hora do almoço, daquele de domingo, que está a avó, as tias, todo mundo reunido, soltar a seguinte frase para todo mundo. A mãe geralmente faz isso. Ah, eu vi uma fotinho sua na escola com a fulaninha. Você está gostando dela? Ah, adolescente, o que é isso? Quem tirou essa foto? Onde você viu essa foto? Como assim? Que fulaninha, que menina é essa? Não, eu não, imagina, é só minha amiga. Ah, claro que não. Confessar publicamente que tem uma quedinha pela menina dá um trabalho. Mas chega um dia que o seu menino de 12 anos vai fazer 17, 18. E a menininha que ele tirou foto também vai fazer seus 17, 18. E aí eles vão começar a namorar de verdade. E aí, sabe o que vai acontecer? Aquela vergonha, aquele medo todo, dissipa, porque agora ele chega de mão dada com ela e diz para todo mundo, mãe, essa é a minha namorada. E não tem mais problema nenhum, porque agora conhece, porque agora existe confiança, porque agora existe relacionamento. Quando você conhece o amor de Deus, quando você sente ele plenamente, você confessa publicamente. É simples assim. O medo revela suas limitações. A maior limitação é essa. Está difícil? Eu acho que é porque você não conhece plenamente. Quando você conhecer, você entra de mão dada com Deus, em qualquer lugar, e diz, Ele é meu Senhor. Ah, fulano, então quer dizer que você segue pastor na sua igreja? Eu tenho um pastor, sim. Ele é muito meu amigo, vai lá em casa, come churrasco quando eu faço. Pode convidar, viu? Eu me convidando para ir lá na sua casa. Aprendendo a lidar com medo também vai mostrar outra coisa. Aprendendo a lidar com o medo quando passamos a confiar no plano de redenção. Começamos a conhecer a Deus. Isso é progressivo, tá? É progressivo. Você passa a conhecer a Deus e conhece a sua limitação e passa por ela agora sem problema nenhum. O próximo passo é você confiar no plano de redenção, naquilo que Deus fez por você. Na última série que nós trabalhamos, falamos de uma forma até pesada aqui num dos domingos a respeito da religiosidade. E lembra que nós apontamos um monte de complicações de sermos religiosos? Uma delas é justamente essa, você confiar. O que acontece com o religioso? Ele não confia, então ele quer ele mesmo fazer. Mas a gente precisa confiar no plano dele. Olha o que nos diz o 17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Ele nos perdoou e nos fez filhos de Deus. Vocês vão lembrar da história que eu contei dos pais que haviam adotado uma criança? E assim que eles adotaram uma criança, aconteceu um milagre e ficaram grávidos. Depois de alguns anos, eles tinham duas crianças, uma que foi adotada e uma que foi gerada. E aí quando alguém chega e pergunta, qual dos dois é adotado? Ou melhor, qual dos dois é seu, né? A pergunta. E a pessoa diz, os dois. Não, você não entendeu a pergunta. Qual dos dois que você gerou mesmo no seu ventre? Eu entendo que os dois são seus, amor de pai, né, essas coisas, mas qual você gerou de verdade? Não me lembro mais. É assim, quando Deus está lá olhando para a gente, e Satanás chega do lado dele e cutuca o Deus. Qual deles é o pecador? E Deus diz,
Não lembro. Sabe por que eu não sei mais? Porque somos como Cristo, Ele nos faz como Ele. Aquilo que Ele fez por nós nos coloca no seu lugar diante de Deus. Agora somos filhos de Deus, perfeitamente filhos acolhidos por Deus. Essa é a confiança que nós passamos a ter quando nós aprendemos a lidar com esse medo, medo da eternidade, medo do que vem depois, medo de como será. Ele vai se dissipar. Porque aprendemos a confiar naquilo que Cristo fez. É como ter medo de avião. Talvez a primeira vez que você vai voar, vai te dar um gelo, você vai ficar com medo, será que esse negócio vai cair? Mas é curioso, pessoas que têm medo de voar, têm medo de avião, estranhamente, perdem boa parte desse medo depois que conversam com o piloto. Se você tivesse oportunidade de ir lá e conversar com um piloto, e ele te mostrar a cabine, te mostrar aquele monte de botões, mostrar a aeronave, contar para você como é que ela é, contar para você quantas vezes ele já voou, te mostrar o plano de voo completo, falar da experiência dele e tudo mais, você volta para o seu banco, se senta confortavelmente e sente confiança no piloto, porque agora você o conhece e agora você sabe do que ele é capaz. Quando conhecemos a Deus, o medo da eternidade vai se dissipando. E entenda, é preciso tratar desse medo. A ideia de que nós podemos ou nós precisamos prover salvação, nós precisamos nos salvar, nós precisamos ser bonzinhos para merecer o céu, nós precisamos fazer alguma coisa para estarmos de bem com Deus, isso traz medo terrível na vida de todo mundo. Você vai viver com medo o tempo todo, você vai viver com medo sempre, porque você nunca será bom o suficiente, você nunca vai dar conta, você nunca será tão bom, você nunca será tão perfeito, você nunca será a imagem de Cristo por si só. Confiar naquilo que Ele fez, tira o peso da sua costa, tira o peso do seu coração, tira a preocupação de você mesmo. Agora, é Ele. E eu conheço o piloto, eu conheço o Senhor, eu sei do que Ele é capaz, eu sei o quanto Ele me perdoou. E o medo vai se tornar em confiança. Confiar naquilo que Ele fez. O que nos leva, então, ao terceiro ponto. Já que aquilo que eu faço não é bom o suficiente, aprendendo a lidar com o medo, quando nós passamos a confiar mais no resultado de Deus do que no nosso. Uma coisa é você entender que Deus te salvou. Uma coisa é você entender que o sacrifício de Cristo é suficiente. Uma coisa é você entender que não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus, que fez tudo por você. A outra coisa é você viver como se isso fosse verdade. Porque, cotidianamente, eu e você somos tentados a confiar um pouquinho naquilo que nós fazemos. Nós somos tentados a achar que, olha só essa cabine do piloto, tem um monte de botão, mas ele só fica segurando uma direçãozinha. Isso parece fácil, eu dou conta. Deixa que eu mesmo dirijo. Aí chega uma turbulência, né? E pronto, não deu nada certo. A gente aprende a lidar com o medo quando você começa a confiar mais em Deus do que em você. Cuidado. Quando o medo vem, presta atenção. Será que você não está dependendo demais de você mesmo? É preciso transferir isso para alguém que é maior que você? Olha o que João vem nos dizer. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. É óbvio que o medo vai supor castigo, meu querido. Se você para de acreditar naquilo que Deus fez por você e começa a acreditar no seu próprio trabalho, no seu próprio capacidade de tentar ser bom, tentar ser suficiente, então não há mais o sacrifício de Cristo, há o seu. Então agora o medo está exigindo um castigo seu, está exigindo uma coisa de você, está querendo que você pague o preço, está querendo que você dê conta disso, mas nós não conseguimos. Mas quando confiamos em Deus, naquilo que Ele fez, e entendemos que o que Ele fez é muito mais perfeito do que eu posso fazer,
castigo é dele. Isaías vai nos lembrar disso. O castigo que nos traz paz. Que o povo precisava do castigo para conseguir aplacar de alguma forma o pecado. Mas não era completo, não era estável, não era constante. Está sob Cristo. E é nas pisaduras, é no sacrifício dele, é nas feridas dele, é na doença chamada pecado que foi jogada sobre Cristo, que eu e você fomos curados e não sofremos pelo medo do castigo. Por isso, temos que confiar mais no resultado da obra de Cristo do que no resultado da nossa obra. O que não significa, de maneira nenhuma, que você não precisa fazer obra nenhuma. Ou o contrário disso é você achar que então tá bom, então não precisa fazer mais nada. Precisa. Há uma responsabilidade com essa salvação que nos foi dada, que é viver de acordo com Cristo. E isso nos exige um trabalho, exige que nós nos dediquemos, exige um investimento nosso para a nossa mudança, para a nossa transformação. E Ele vai nos auxiliar. Mas não é isso que nos salva. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que vive com esse medo, aquele que ainda vive essa limitação, ainda vive esse transtorno, ainda vive o pesadelo de aonde eu vou, para onde que eu vou, como será o fim da minha vida, será que eu de fato faço parte do amor de Deus, da sua igreja, será que eu estou mesmo nesse meio e vive esse medo? É um convite, tem que conhecer este amor, tem que conhecer. E para você entender isso, João vai terminar esse texto dizendo, nós amamos, porque Ele nos amou. O que eu quero dizer com isso é que você tem que entender que o amor é o resultado de algo que Deus fez por nós, e não o resultado de algo que você está fazendo por Ele. Deus não te ama porque você o ama. Deus não gosta de você porque você se dedica a Ele. Deus não te trata bem porque você veio na igreja. Deus não te abençoa porque você faz coisas que agradam a Deus. Deus te ama. Ele te ama. Simplesmente assim. Independente do que você fizer, independente de como tiver a sua vida, Ele te ama. Todas as outras respostas são frutos desse amor. E por isso, essas três coisas vão nos falar a respeito desse medo e como ressignificá-lo. Perceber, primeiro, que esse medo te revela uma limitação. Você não gosta de ser alguém dependente. Não gosta. E como que a gente passa a tratar isso com naturalidade? À medida que você o conhece. Se Deus não é parte integrante do seu dia a dia, se falar com Deus, viver com Deus, de estar em comunhão com Ele é uma realidade só do seu domingo, eu queria te convidar a conhecê-lo. Se relacionar com Ele. Essa é a sua maior limitação. A segunda coisa é que esse medo ele vai se dissipar ou lidamos melhor com ele quando a gente começa a confiar naquilo que Cristo fez. E é de uma vez por todas. Confiar no piloto. Confiar no piloto. Confie nele, se relacione com ele, conheça ele e você não vai ter medo de avião. E por fim, passando a confiar no resultado de Deus mais do que no seu. Porque todos nós vivemos na igreja e todos nós trabalhamos aqui. Todos nós nos envolvemos com um ministério ou outro. Cuidado, não deixe o seu trabalho começar a ter um significado maior do que a obra de Cristo na sua vida. Lembre, aquilo que Ele fez por você é sempre maior. Dependa do que Ele fez por você e não do que você é capaz de fazer. Amém? Assim, podemos ressignificar este principal medo que nós temos e trabalhar na maturidade da nossa espiritualidade. Que Deus os abençoe a todos.